gente, aqui é a Legilos e hoje eu vim falar pra vocês sobre o maravilhoso A Lista Negra. Banana? Eu já tinha ouvido falar muito desse livro, principalmente pela Pan, da garota It, que ela cita o livro em diversas vezes, diversas tags, etc. E ela fez uma resenha extremamente emocionada e que me deixou bastante curiosa a respeito dessa obra. Então eu fui procurar outras resenhas, encontrei do Cabine, que também é bastante positiva e elogiosa a respeito, e comecei a procurar o livro em tudo que era canto para poder ler. Eu não encontrava em lugar nenhum. Eu tentei achar em promoção e ele sempre estava esgotado. Aí eu tentei pagar o preço cheio e ele sempre estava esgotado e eu não encontrava. Até que na feira da USP, no final do ano passado, eu finalmente encontrei a obra e, melhor ainda, ao invés de pagar o preço cheio, eu consegui pagar a metade do preço, que foi melhor ainda. Então, ele estava na minha lista de quero muito ler este ano. E eu peguei e devorei em 2 dias, assim. Se eu não trabalhasse, eu com certeza leria esse livro em uma tacada só. Abriria de manhã, dali a, sei lá, algumas horas eu já teria terminado de ler o livro inteiro facilmente. Aqui a gente acompanha a Valerie, que volta para a escola depois das férias de verão, tentando superar um trauma pelo qual não só ela passou, mas todas as pessoas da escola. Um dia antes da finalização das aulas, né, pra todo mundo sair para as férias de verão, todos no penúltimo ano do ensino médio, o colégio sofreu um ataque e diversas pessoas foram mortas, diversas outras foram atingidas e o atirador era o então namorado da Valerie, o Nick. A Valerie levou um tiro na coxa, tentando impedir o namorado de continuar matando as pessoas ali na cantina da escola e teve que lidar não apenas com esse ferimento físico, mas também com os traumas psicológicos e o suicídio do namorado logo após atirar na coxa dela sem querer. Aqui a gente acompanha a Valerie voltando para a escola, como eu disse. As férias de verão inteiras se passaram e ela foi aceita de volta ao colégio e ela tem que lidar com essa pressão psicológica, principalmente durante toda a investigação a respeito do ataque. Ela foi tida como uma suspeita durante um tempo e também ela foi culpada, apontada como culpada por diversas pessoas, porque a lista negra, que foi praticamente o guia da morte que o Nick seguiu, tinha sido escrito por ela e por ele. Era uma lista despretensiosa, na qual eles escreviam coisas que eles achavam que não deveriam existir mais. Então, pessoas que faziam bullying, até aulas de álgebra e coisas desse gênero. O livro mistura de uma maneira extremamente excelente flashbacks, não só do dia do ataque, como também do relacionamento da Valerie com o Nick e a forma como ela o enxergava e como ele agia, que é bastante diferente de como a maioria das pessoas começam a descrevê-lo depois do ataque. Então, a gente enxerga uma personagem totalmente instável, que tenta se concentrar de novo em si mesma e tem uma certa dificuldade em identificar a sua capacidade de discernimento, uma vez que ela confiava plenamente no Nick e ele fez uma coisa que ela nunca, em momento algum, desconfiou. Indo um pouco o resumo, a gente pode contar que a Valerie namorava o Nick, que era um garoto certo problema, mas que sempre foi de extremo suporte pra ela, porque a partir de um momento os seus pais começaram a se desentender, ela começou a entrar na adolescência, não saber mais muito bem quem ela era, e ela precisava de um suporte, que ela nunca teve. E o Nick apareceu como esse suporte. E mesmo que às vezes ele agisse de umas maneiras estranhas, ela encarava aquilo como uma brincadeira adolescente, como um desabafo do tipo, nossa, eu queria muito matar essa pessoa, mas de uma forma mais força de expressão, não um desejo realmente assim incutido no fundo do seu peito. E que é um rapaz extremamente pobre, que não tem pai e cuja mãe namora diversos caras assim em um ciclo infinito, sempre trocando de maridos a toda hora e que dá pouquíssima atenção a ele. Aqui a gente acompanha, principalmente assim nos primeiros capítulos, a Valerie voltando à escola, pois foi feita uma investigação a partir da lista negra e apesar de ela ter ajudado a escrever a lista, ela não foi decisora no ataque da escola. Ela não atirou em ninguém,
E ela inclusive tentou impedir o Nick de continuar matando as pessoas, e é por isso que ela levou até um tiro na coxa. Aí aqui a gente nota não só os reflexos da personagem, apesar da narrativa ser em primeira pessoa, a gente vê como esse ataque e essa dúvida a respeito do envolvimento dela ou não no ataque influencia diretamente todos os personagens, né? Todas as pessoas ao redor dela. Então os pais, o irmão, os colegas da escola que acabam desconfiando dela também, achando que sim, ela teve culpa, enquanto outros acham que não, ela não teve culpa nenhuma. Aliás, ela tentou salvar as pessoas e não atirou em ninguém. Então a gente vai acompanhando esse relacionamento dela com as demais pessoas e a forma como ela mesma encara a ausência de culpa ou a total culpa que ela teve em talvez, ok, ela não se envolveu, só que por não ter percebido que o namorado, a pessoa que ela considerava a pessoa mais próxima dela, está tipo, falando sério a respeito de matar pessoas e ela nunca ter percebido. Então ela se culpa principalmente por isso e também porque a partir desse momento ela meio que se perde. Ela não tem mais o ponto focal da vida dela dos últimos tempos, que era o Nick, e ela não se lembra mais se a forma como ela vivia antes era realmente quem ela era e quem ela queria ser, e ela já não sabe mais o que é a essência dela. Se ela é boa, se ela consegue discernir as pessoas boas das más, se ela faz as coisas agora só pra agradar os outros, pra que eles parem de olhar de forma ruim pra ela, ou de ficar, sei lá, cortando ela e seguindo ela pra todos os cantos, como a mãe, que pouco acredita nela hoje. A mãe dela acha que ela não tem uma capacidade analítica, vamos dizer assim, muito boa, e fica lá cercando a filha a todo momento, tentando protegê-la e tudo mais. E também a forma como a autora reflete aqui como os relacionamentos mais diretos e impossíveis de serem cortados, que é mãe e filha, irmão, pai, etc., são profundamente abalados aqui, e como é posto o amor incondicional dos pais, ou não, e dos irmãos em relação a uma tragédia tão grande como essa. Parece que pode ser meio estranho, mas eu acho interessante premissas de livros que acompanham cenários como esse, em ataques de adolescentes a escolas que são principalmente incutidos por causa do bullying e que ficam lá, aquele bullying culminando dentro da pessoa até que estoura em um momento. E a gente tem que avaliar, assim, por que aquela pessoa fez aquilo. E mais do que isso, como que aquela ação reflete diretamente nas pessoas ao redor. São as pessoas que sofreram diretamente com a perda de um filho, por exemplo, que foi morto, mas também na mãe da criança que atirou em todo mundo, ou nas pessoas que sobreviveram e outras coisas. Muito, principalmente porque esses livros, quando bem escritos, trazem uma carga emocional extremamente densa e que fazem a gente pensar bastante a respeito de como... pensar bastante a respeito de coisas como perdão e avaliação de pessoas e reflexo de alguma coisa que você fez e que pode refletir em outras pessoas além de você mesmo. O meu livro favorito dessa categoria é Precisamos Falar sobre Kevin, que se você não viu o filme e nunca leu o livro, eu sugiro que você leia o livro antes do filme, tipo, não veja o filme antes. A adaptação é muito, muito, muito boa, a atriz principal é fenomenal, só que o livro ele dá uma... o filme ele dá uma estragada em uma surpresa do livro, que gera um estranhamento durante o livro inteiro e que no fim você fala, nossa... E o livro, se você ver o filme antes, o livro não vai ter mais essa peça que pra mim pesou tanto e fez o livro ser tão mais fenomenal, a leitura ser melhor ainda do que se eu tivesse visto o filme antes. Em Precisamos Falar sobre Kevin, a gente acompanha a mãe do Kevin, que no caso é o assassino da escola, e como que é o relacionamento daquela mãe com seu filho desde o começo e como que ela foi influenciada a partir do momento que o filho entrou na escola e assassinou diversos colegas de classe. A leitura é muito mais adulta e muito, muito, muito densa, só que a Lista Negra, ela talvez perca um pouco pro Precisamos Falar sobre Kevin por ser um ponto de vista diferente, só que ela não perde pelo ponto de profundidade e envolvimento da narrativa. Aqui, a autora misturando, como eu disse, os flashbacks e os momentos de consideração do personagem e como ela encara as memórias em relação às cenas que ela tá
encontrando agora, que ela tá voltando realmente a viver, e como que ela agiu depois do ataque, e como ela não tem mais certeza sobre determinados fatos da vida dela, torna o livro fenomenal. Você quer ler cada vez mais, você não quer parar. É uma narrativa super, super, super envolvente. Momentos em que simplesmente eu sentia vontade de abraçar a Valerie e falar, tipo, tudo bem, eu estou aqui te apoiando. E tinha outros em que você só queria saber pra onde que ela ia, se ela ia fazer o que você esperava que ela fizesse, ou se não, se ela iria, por exemplo, regredir para o medo que ela estava sentindo enquanto, por exemplo, ela estava internada dentro do hospital. Aqui a gente também vê um pouco do relacionamento da mãe e do pai da Valerie, que não necessariamente é como se fosse a mãe do Kevin, não precisamos falar sobre Kevin, mas que é uma visão diferente, porque são os pais também, só que os pais de uma pessoa que sobreviveu, embora ela talvez pudesse ter envolvimento com um ataque. Então é muito, muito legal você ver o desenvolvimento e o envolvimento entre os personagens e o relacionamento deles. Eu amei, amei o livro, eu li em 2 dias, como eu disse. Que eu terminei, faltava, sei lá, 100 e poucas páginas e eu li até o fim. No último capítulo eu me debulhei em lágrimas e chorei loucamente com o final. Mas o livro inteiro ele conseguiu me passar uma sensação e fez com que eu me envolvesse muito com a personagem, sendo que ela é uma personagem juvenil que tá no último ano do ensino médio e que tinha de tudo pra ser mais superficial, uma coisa mais boba, mais, tipo, sei lá, focada em alguma coisa que não faria tanto sentido. Mas a autora conseguiu manter o foco no principal problema da história e na personagem, como ela encara aquilo sentimental e psicologicamente. E é por isso que esse livro é tão, mas tão interessante. A personagem, ela é muito bem desenvolvida, ela tem profundidade incrível. Todos os personagens aqui, a forma como ela vai descobrindo certas coisas sobre determinados relacionamentos dela e como ela muda o pensamento dela de uma forma coerente. Ela não é simplesmente uma adolescente que uma hora pensa A e depois ela pensa B. Tipo, a partir do momento em que ela muda de A pra B, há todo ali o percurso que ela passa e por que ela mudou de A para B. Então todas as mudanças são bem fundamentadas e válidas e ele me deixou com uma sensação pesada enquanto eu lia, você realmente sentia-se no lugar ali da Valerie. Pra mim é uma coisa desafiante pra uma escritora conseguir, principalmente porque a narrativa é em primeira pessoa e todos os outros relacionamentos a gente também consegue ter uma perspectiva muito boa e entender, assim, por que a Valerie enxerga de determinada forma, mas ao mesmo tempo entender, ou então, tipo, entender, mas ficar puto do porquê o outro personagem estar agindo de determinada maneira com a Valerie. O que é muito, muito legal, porque apesar da Valerie estar narrando, a gente consegue enxergar, talvez a personagem não enxergue, mas a gente enxerga o que os outros personagens estão pensando e consegue avaliar ali, tipo, falar, nossa, seu miserável, ou então ficar feliz por aquela pessoa estar ali se envolvendo com ela, apesar de todas as coisas que aconteceram. Realmente eu entendo porque a Pan gosta tanto desse livro, ele se tornou realmente um livro assim, não sei se é o favorito, mas é um livro muito, muito, muito bom, eu recomendo de verdade. Eu não esperava tanto, eu gosto, como eu disse, da premissa da história, de ver os efeitos psicológicos, de traumas, etc. Mas por ser assim, narrado do ponto de vista de um adolescente, etc., eu esperava uma certa superficialidade, o que não aconteceu e foi uma grata surpresa. Eu até estava pensando antes de fazer esse vídeo que eu quero daqui a algum tempo até reler o livro, porque por ser tão envolvente eu acabei lendo muito, muito, muito rápido e eu acredito que é um daqueles livros que se você reler, talvez você perceba nuances e coisas a respeito da forma como a personagem se posiciona e também os outros personagens se envolvem com a personagem principal de uma forma melhor do que da primeira vez que você lê. Mas é impossível você ler esse livro mais devagar, porque ele te estimula a ir pra frente e você quer saber se determinada coisa vai dar certo, como que a Valerie vai responder e etc, etc, e é muito, 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 muito eu esperava, apesar de ouvir bastantes elogios, eu não esperava tanto, porque precisamos falar sobre Kevin. É meu super mega favorito a respeito deste tema e pra mim é tipo, nunca nenhum vai ser tão bom. Só que eu diria que a Lista Negra o precisamos falar sobre Kevin sobre um ponto de vista adolescente ao invés do ponto de vista adulto. E é muito legal também porque ele é basicamente
a mesma premissa, entre aspas, do Precisamos Falar sobre Kevin, porque a gente acompanha a vida de todas as pessoas depois do ataque. Então não é... ah, meu Deus, um ataque, aí fica lá narrando, as pessoas morrendo, tipo, que é desnecessário. A gente vê como que aquilo influenciou de verdade todos os personagens e o dia a dia daqueles personagens e tudo mais depois que aconteceu. E isso que torna a história tão interessante. E aqui, e não precisamos falar sobre Kevin também, principalmente por causa da profundidade de pontos psicológicos e também físicos de todos os personagens que são citados. Eu gostei muito, coloquei 5 estrelinhas e acho que eu vou colocar como favorito sim, porque eu gostei bastante e é um livro que me pesava assim enquanto eu lia, mas de uma maneira positiva, porque ele estava sendo extremamente tocante pra mim e eu consegui me colocar exatamente no lugar da personagem e ficar pensando, meu Deus, sabe, tipo, algumas coisas eu ficava, gente, por que essa pessoa tá agindo dessa maneira? E outras eu tinha vontade de abraçar a pessoa e outras eu ficava desconfiada, como a Valerie também. E foi bastante legal, eu gostei muito, recomendo pra todos. Editora Gutenberg, faça mais livros, ok? Pra que as pessoas possam comprar. Tem alguns, acho que pra trocar no Scooby, mas não sei. Porque pelo menos quando eu procuro, dá que tem alguns pra trocar, só que eu não consigo enxergar as pessoas que estão trocando. Se vocês conseguirem, pode ser que vocês consigam por lá. Mas é um livro que super vale a leitura, ele é muito, muito bom. É um livro adolescente, meio young adult, né? Com uma profundidade incrível que você dificilmente encontra em livros assim, na maior parte das vezes. E que vale muito, muito, muito a pena a leitura. Acho até que tô soando um pouco repetitiva aqui, conforme eu vou falando a resenha do livro. Inclusive com curiosidade de ler outras coisas da Jennifer Brown. Eu não sei se ela tem outros livros ou se esse é o único romance que ela escreveu, mas eu vou até pesquisar, porque a escrita da história é muito gostosa, bastante fluida e super fundamentada, e eu aposto que outras obras vão ser tão bem escritas e construídas quanto essa. É isso, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar joinha aqui no vídeo e de se inscrever no nosso canal para acompanhar todas as novidades. A gente também tem a fanpage e o blog e a newsletter do blog, que sempre ficam linkados no box de informações. Dá um joinha lá, que toda vez que tiver novidade ou no blog ou aqui, vocês recebem em primeira mão. Se vocês já leram A Lista Negra, não deixem de comentar o que vocês acharam, ou se vocês estão ansiosos para ler, o que vocês esperam deste livro e tudo mais, pra gente discutir a respeito dessa obra super, super bacana. Leiam e a gente se vê pela cidade. Um beijo, tchau, tchau!